3 anos de guerra na Ucrânia. Maior dívida de Zelensky será cobrada pelo povo. Vladimir Zelensky levou a Ucrânia à guerra por uma causa perdida. Fez negócios com a OTAN e contratou mercenários nazistas. Agora terá que explicar às mães dos mortos por que fez isso. E também terá que mostrar as contas. Esse texto é do Gustavo Espinosa, direto de Lima, e traduzido pela Beatriz Canabrava. Quais os destaques do texto, Gui? Sim, esse texto ele foca na figura do Zelensky, né? No fato de que ele entregou o país para essa guerra e insistiu nessa guerra aí, mesmo sabendo que seria um confronto perdido, né? Já era perdido aí nas primeiras semanas de conflito. E agora, né, com as negociações entre o Trump e o Putin, a Ucrânia se vê completamente endividada, porque o Trump vai começar a cobrar por todo o gasto, né, bélico que foi enviado para a Ucrânia. E aí você tem uma Ucrânia completamente endividada, que vai ter que entregar suas riquezas, vai ter que, enfim, pagar uma série de impostos, enfim, para conseguir ressarcir os Estados Unidos. E só que ao mesmo tempo tem um custo aí de vidas, né? Todo o custo dos mortos que foram, né, que foram para essa guerra, né? Para uma guerra em que o Zelensky se associou com mercenários, contratou batalhões nazistas também como parte do exército e entregou essas pessoas para lutar uma guerra perdida em nome de um interesse que não era nem dele, né? Que era uma guerra, na verdade, dos Estados Unidos contra a Rússia. Então, esse é o principal, a principal ideia do texto, né? E aí tem até uma frase interessante que o autor aponta o seguinte, que o Trump é o dono de um circo onde o Zelensky trabalha, né? E agora o Zelensky se resolveu se voltar, inclusive, contra o dono desse circo, porque o Zelensky tem batido de frente com o Trump por conta desses novos posicionamentos. Então, essa é a ideia principal do texto. A gente tem que referenciar, né, e o texto fala bastante sobre isso, Gui, que o Zelensky, ele quer por anos aí, ele quis por anos, né, ele se vendeu como o grande herói do Ocidente. Agora ele se vê reduzido a um mero espectador, como você disse, da sua própria tragédia anunciada. Os mesmos Estados Unidos que sustentaram sua guerra, agora negociam a paz sem ele. E isso é um ponto muito importante. Essa questão de o Trump chamar o Putin para uma mesa para negociar como vai ser a paz na Ucrânia sem a participação da Ucrânia. Por quê? Porque o Zelensky, ao decidir que não ia haver mais eleições, que estava no estado de sítio, ele também afirmou que não tem um líder mais na Ucrânia. Ele deu essa brecha pro Putin, pro Trump ou para qualquer outro líder usar essa narrativa. E agora ele tá refém das suas próprias palavras. Então ele tá meio que desesperado, digamos assim, né, Gui? Então agora pela primeira vez você começa a ver declarações dele dizendo que está disposto a sair do poder e aceitar novas eleições em troca de alguma coisa, uma migalha, né? Tipo, alguma pequena vitória. Por exemplo, se a Ucrânia entrar na OTAN, eu saio do poder e deixo novas eleições aqui. Zelensky, ó, bem baixinho para você. Não vai rolar. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Você não tem mais nada para barganhar. O que você tinha para barganhar era no governo anterior ali. Talvez você conseguisse alguma coisa. Agora você não tem mais nada. E é triste saber disso, Gui, porque quem vai sofrer mesmo é o povo da Ucrânia, que não tem necessariamente ligação com o que pensa esse presidente, esse líder. E a gente vai também saber agora como que vai ser a postura do Putin, que para mim, sinceramente, ainda é um mistério. Como que o Putin vai lidar com isso? O Putin vai ser um cara razoável, que não vai se vingar, digamos assim, como o Netanyahu faz com Gaza? Ou ele vai literalmente partir para cima da Ucrânia? Eu até acredito que não. Eu acredito que ele vai ser mais razoável e o que ele quer mesmo é que os interesses da Rússia não sejam desrespeitados. Ou seja, aquele motivo da guerra lá no começo, praticamente causada pela OTAN, ele vai não permitir isso. Os Estados Unidos vai ter lá as suas permissões, né, Gui? O Gui até em off falou isso para mim aqui e depois refletindo, eu concordo. Talvez haja algum acordo de deixa eu mexer com Gaza, você só não interfere, não faz nada e tá tudo certo. Você fica com a Ucrânia, eu fico com Gaza. Talvez seja esse o acordo velado ali pelos bastidores, né? Não vai ser uma coisa pela frente. Sim, é bem isso. Tem alguns pontos, né, sobre isso. Primeiro que
a gente observando, né, a Diálogos aqui acompanhou essa guerra desde o início, né, acompanhou muito bem, inclusive, sempre atento a essa questão, né, em relação ao papel da Rússia, ao papel da Ucrânia e ao papel dos Estados Unidos, né, o que estava acontecendo. E a gente sempre observou ali uma coisa que o texto fala de um Zelensky muito inflado, né? A gente até olhando as reuniões, os pronunciamentos, né, os encontros entre o Zelensky e o Biden, havia uma aparente segurança, né, de que no final das contas tudo seria resolvido, de que eles sairiam vitoriosos. E aí, 3 anos passados, né, a Rússia tem uma força militar indiscutível, e aí o Trump chega para fazer esse acordo e acaba enfraquecendo completamente não só a Ucrânia, como a Europa e a OTAN também. E aí, um ponto interessante que fala aqui é o seguinte, que o Zelensky, ele traiu seu povo, né? Traiu o povo que elegeu ele quando ele arrastou essa guerra, só que é interessante pontuar também que o Zelensky ele não decidia nada, né? A ideia de que ele é um líder, de que ele é um mandatário, de que ele decidiu levar a Ucrânia para esse caminho, na verdade não se sustenta tanto porque quem manda ali, né? Quem estava o tempo todo delineando os passos e decidindo o que deveria ser feito era os Estados Unidos e a OTAN. Isso precisa ser comentado. Então, a gente, né, como falei, tem a questão da força militar da Rússia, né? A Rússia conseguiu avançar ali, mesmo que de forma lenta, paulatina, mas ela tem conseguido alcançar os seus objetivos militares, não com tanto êxito, talvez, que se esperasse, mas ela conseguiu. E o que esperar, né? Como você perguntou a partir disso. A Rússia, ela tem as suas exigências, né? Que é libertar essas áreas que tem maioria de população russa do domínio ucraniano, porque são regiões que há anos vinham sendo hostilizadas, né? Tem a questão do Donbas, por exemplo, milhares de pessoas foram mortas, né? Houve o descumprimento dos acordos de Minsk, por exemplo. Então, o que o Putin, ele pretende, né? Isso é o que está no discurso, é conseguir libertar essas regiões e, enfim, garantir a segurança, né? E também, claro, que a Ucrânia não entre na OTAN. E isso, inclusive, é uma exigência que o Zelensky ainda repete, né? A ideia de que eles deveriam fazer parte da OTAN, mas é uma condição também que a Rússia não aceita. E aí tem um outro texto que nós publicamos essa semana sobre a guerra na Ucrânia, sobre esses 3 anos, apontando o seguinte: justamente por existirem condições que nem a Ucrânia nem a Rússia aceita, mesmo com a mediação do Trump, talvez esse conflito não chegue ao fim tão rápido assim. É importante afirmar que, diante da união, né, não diria união, né, diante da conversa entre o Trump e o Putin, vai ficar mais difícil para o Zelensky, para a Ucrânia, exigir alguma coisa, né, aparentemente. O Putin está numa posição mais favorável nesse momento. Mas essas são as exigências da Rússia, muito antes, inclusive, da guerra, né? Muito antes. Tanto a questão da entrada da Ucrânia para a OTAN, justamente para frear essa expansão da OTAN para o leste, né? O que coloca em risco as fronteiras russas. Tem uma coisa que eu quero só mencionar antes de girar o assunto, Gui, que a gente tem um e-book sobre o assunto, né, que se chama Muito Além da Ucrânia, que fala um pouco sobre esse conflito. Eu vou colocar aqui ao final da live, fiquem espertos no comentário fixado, o link para compra, para quem quiser adquirir o e-book. É muito legal, ele está até em alta nas vendas, então aproveitem agora para vocês terem essa visão. A gente fala muito mais, como o nome já diz, a gente fala sobre além do conflito, a gente fala sobre o que motiva, o que está por trás. Tem uma questão do e-book que eu estava lendo ontem, que eu acho sensacional e queria trazer para cá, que é a conta dessa ilusão que será paga não pelos espectadores, a gente diz no e-book, né? Não pelos espectadores de Washington, nem pelos burocratas de Bruxelas, mas sim quem vai pagar isso é a carne humana dos ucranianos. Então, o povo ucraniano que não tem nada a ver com a política ucraniana é quem vai acabar pagando essa conta. Infelizmente, tanto na reconstrução ali do país, que vai ter que acontecer em algum momento, tanto nas consequências políticas e econômicas que essa derrota que vai acontecer, é questão de tempo, vai causar também. E a gente aborda meio que especulando ainda, né, Gui? Porque não tínhamos chegado ao fim do conflito, a gente falou ali no começo do conflito, mas tá bem legal. Eu vou deixar o link fixado aí nos comentários assim que acabar a live, então fiquem espertos.